gerar imagens através de Dockerfiles, subir containers a partir dessas imagens e gerenciar todos os nossos containers utilizando o Docker Compose? É hoje. Bora comigo. A ideia é implementarmos 3 containers, um para cada parte do nosso sistema. Ou seja, um container fica responsável por executar nossa aplicação web, o React, onde o usuário irá interagir com o nosso sistema. A segunda parte será um container contendo um back-end, uma API Node, onde todo o processo irá acontecer. E por fim, um banco de dados dentro de um container para salvar as informações. Lembrando que nós não iremos implementar nem o back-end nem o front-end, muito menos nosso banco de dados. A ideia é entendermos como é que o Docker vai nos ajudar a subir um container de cada uma das aplicações específicas e fazer com que elas se conversem. Antes de implementarmos código e colocar os nossos containers para executar, é importante relembrarmos os conceitos básicos, qual é o fluxo de execução do Docker. Para você que ainda não viu ou não se lembra, tem um vídeo que eu vou deixar logo aqui em cima para vocês conferirem também e relembrar todo esse processo. Podemos dizer que o fluxo de execução do Docker começa a partir de um Dockerfile. Porém, nem sempre a gente precisa de um Dockerfile. Por quê? Se for uma imagem que já foi criada pela comunidade ou por alguma pessoa, nós simplesmente podemos ir lá na registry, no Docker Hub, como por exemplo, baixar essa imagem e utilizar ela lá na nossa máquina para executar os nossos containers. Porém, caso eu queira uma imagem modificada de alguma coisa, caso eu queira criar a minha própria imagem, aí eu preciso criar um Dockerfile, realizar um build desse Dockerfile e esse Dockerfile então se transforma numa imagem. A partir do momento que eu tenho uma imagem pronta, uma imagem buildada, eu consigo executar essa imagem e transformar ela em um container. Lembrando que, a partir do momento que eu tenho uma imagem, eu posso multiplicar essa imagem em vários containers. Eu posso ter vários containers da mesma imagem em execução exatamente ao mesmo tempo. Vamos organizar nosso roteiro da seguinte forma. Primeiro, eu vou implementar os 3 containers de forma manual, utilizando a nossa CLI, o nosso terminal. Ou seja, eu vou subir um container para o front-end, vou subir um container para o back-end, vou subir um container para o banco de dados. Porém, para eu subir um container para o back-end e para o front-end, eu preciso criar uma imagem para esses 2 caras. E aí, a gente vai fazer isso utilizando ali, primeiramente, um Dockerfile e executando, realizando o build desse Dockerfile pelo terminal. Depois que a gente já tiver esse Dockerfile e essas imagens prontas, a gente vai ver como é que seria possível implementar esse cara utilizando somente o Docker Compose, fazendo isso de forma automática. Vamos ver. Vamos entender o que nós temos de arquivos aqui nesse projeto. Como vocês podem ver, eu vou trabalhar com um monorepo, né? Um projeto monorepo. O que é isso? É um projeto de um repositório que executa mais de uma aplicação. No caso, 2 aplicações, o back-end e o front-end. Não importa o que eu estou usando aqui, se é Node, se é Java, se é React, se é Vue, não importa. Foquem somente na explicação do contexto do Docker e depois vocês vão só implementar, só vão alterar os detalhes para utilizar a linguagem que vocês estão trabalhando ali no momento. Então a ideia é o seguinte: eu preciso criar uma imagem que represente o meu back-end para que meu back-end seja executado dentro de um container, e eu preciso criar uma imagem para representar o meu front-end, ou seja, um container que vai estar executando esse meu front-end. Para o meu banco de dados, basicamente eu tenho aqui um diretório chamado database e dentro dele eu tenho um arquivo chamado languages, que é o meu banco de dados propriamente dito. Então eu também preciso subir um container MySQL populado já com esses dados aqui para que meu back-end consiga consumir. Seguindo o nosso fluxo de execução do Docker, eu trouxe aqui dando um zoom dentro do nosso front-end. Então qual que é a ideia? Dentro do meu diretório de front-end, eu vou criar um arquivo Dockerfile que vai representar a nossa aplicação do front. O que é o meu front-end? Meu front-end basicamente é um Create React App que faz a busca, né, faz um fetch no back-end trazendo as informações que estão lá do banco de dados. Só isso, ninguém precisa saber qual é a tecnologia nem nada do tipo, somente que é uma aplicação web, beleza? Então a gente vai começar pela aplicação aqui do nosso Dockerfile. Vamos começar criando o nosso Dockerfile do front-end. Bora lá. Dentro do meu diretório de front-end, eu vou criar um arquivo chamado de Dockerfile. Esse Dockerfile será o passo a passo, né, a receita do bolo para que o Docker entenda como que eu quero que seja a minha imagem. Toda imagem personalizada, toda imagem que nós criamos, ela precisa ser derivada de uma nova imagem, na verdade, de uma imagem já existente. É aquele famoso o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Bom, ninguém sabe. Mas toda imagem personalizada, toda imagem que nós criamos, precisa ter como base uma outra imagem.
No nosso caso, eu quero uma imagem do Node na versão 18 e eu vou usar o Alpine. O que é esse Alpine? Basicamente é uma versão um pouco mais leve para a gente criar containers Node. Depois de definir qual é a imagem base, eu preciso definir qual é um diretório de trabalho para o meu container. O que isso quer dizer? Eu vou criar um workdir, e esse workdir eu vou chamar de app/prompt. Aqui poderia ser qualquer nome, tá? Aqui vai ficar a seu critério. Pode ser o nome que você quiser, mas é importante darmos um nome de espaço de trabalho dentro do nosso container. E eu já vou explicar isso aqui no detalhe, o que está acontecendo. Então, pensa o seguinte, eu tenho uma imagem do Node e eu tenho um diretório de trabalho que vai ser criado dentro do meu container. A minha aplicação hoje, ela está na minha máquina, numa pasta local. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um copy do meu arquivo package.json para dentro do meu diretório de trabalho. E aí a gente começa a ficar com aquele ponto de interrogação na cabeça, né? O que está acontecendo? Imagina o seguinte, eu tenho aqui o meu diretório front-end, que está na raiz do meu projeto. E eu vou ter, depois que minha imagem estiver pronta e meu container já estiver em execução, eu vou ter o container lá pronto para trabalhar. Então, o que eu quero fazer? Para eu executar uma aplicação React, eu preciso de todos os meus arquivos, né, JavaScript ou TypeScript que seja, e eu preciso de todas as dependências da minha aplicação também. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para eu instalar as dependências, para eu ter as minhas aplicações, eu vou precisar pegar o meu package.json, que está em algum lugar, no caso, está dentro do meu diretório raiz do meu projeto, eu preciso pegar esse package.json e trazer ele para dentro do meu container. Por quê? Porque dentro do meu container eu vou dar um npm install, vou instalar as dependências do meu projeto, e aí o Node, no caso aqui, né, ele lê essas dependências através do arquivo package.json. Então, basicamente, o que eu faço aqui é o seguinte, copia o package.json para dentro de ponto barra. Quem é ponto barra? Ponto barra é o meu workdir, ou seja, é o diretório app front dentro do meu container. Então, ele vai trazer o meu package.json para dentro do meu container. Beleza. A partir do momento que eu tenho o package.json aqui dentro, eu posso fazer o seguinte. Eu vou falar para o Node executar um npm install. Só que para o container, né, para o Docker entender que isso daqui é um comando que vai ser executado, a gente passa a flag de run. Então, fala assim, ó, Docker, executa para mim esse comando aqui. Qual é o comando? npm install. Ele vai executar a instalação de todas as dependências da minha aplicação. Beleza. A partir do momento que ele executa esse npm install, o Node vai criar para a gente também um diretório chamado de Node Modules. Né? Para quem está acostumado a trabalhar aí com Node, com JavaScript, etc., sabe que a Node Modules é aquela pastinha que contém todas as dependências do projeto. Beleza. Então tem npm install, ele instalou o Node Modules. Só isso daqui não é suficiente para que a gente consiga ter nossa aplicação rodando. O que mais que eu preciso? Eu preciso dos meus arquivos, do código da minha aplicação, né? da solução do meu problema. E isso está disponível onde? Dentro da minha pasta source, no meu app.js, no meu CSS, no meu index, nas minhas logos, nos meus arquivos úteis, enfim, todo o diretório front-end. Então, o que eu tenho que fazer? Além de copiar só o package.json, eu posso também copiar todos os meus arquivos. E como é que eu falo para o Docker que eu quero copiar tudo? Eu falo assim, ó, copia ponto. O que é ponto? Ponto é tudo que está dentro aqui da minha pastinha front-end. Então, copia todos os arquivos que está na pasta front-end para onde? Para ponto. Quem é ponto? O segundo ponto representa o nosso workdir. E o que ele vai fazer, então? Ele vai pegar todos os arquivos que existem aqui dentro e vai trazer para cá, com exceção do package.json que já está lá. Então, ele vai pegar todos esses meus arquivos e trazer também para dentro do meu container. Beleza. Então, agora eu tenho tudo que está no meu diretório raiz do projeto, também tenho dentro do meu container em execução. Ainda não está em execução, mas ele vai estar, né? Depois de eu copiar todos esses arquivos, o que eu preciso fazer? Bom, basicamente eu posso falar para ele também que ele vai estar exposto, né? Que eu vou expor essa aplicação em alguma porta do meu container. O React, por padrão, ele fica exposto na porta 3000. Beleza, expus ele e está lá na porta 3000. Por fim, eu preciso falar que a minha aplicação ela tem que ficar online, eu tenho que subir, eu tenho que levantar ela de alguma forma. E no React, a gente sobe uma aplicação utilizando o comando de npm start. E aí, mais uma vez, né, como é que eu falo
para o Docker executar um comando para mim. Eu poderia falar para ele executar um run. Só que esse conceito aqui de run é enquanto ele está em processo de criação ali do meu container. Eu quero que eu tenha um comando que inicialize o meu container. Então, a gente pode chamar tanto de entry point quanto de CMD. Mas vamos simplificar aqui o primeiro passo de Docker, né? Os primeiros passos de Docker, e depois vocês podem ir se aprofundando. Então, eu vou falar que eu tenho um comando. Esse comando vai ser o nosso comando de inicialização e ele recebe um array de comandos. No caso, eu vou falar que eu quero executar um npm, vírgula, start. Basicamente, ele vai executar npm start no terminal e esse vai ser o ponto de entrada da minha aplicação e minha aplicação deve ficar online. E esse é o processo de criação de um Dockerfile. Então, só relembrando aqui. Primeiro, para eu criar uma imagem minha, eu preciso sempre depender de uma outra imagem já existente. Nesse caso, escolhemos aqui uma imagem do Node, que é um pouquinho mais leve. Eu crio um diretório de trabalho dentro do meu container. Então, dentro do meu container, eu criei um diretório. E dentro desse diretório eu vou executar coisas lá, como copiar o package JSON. Aqui eu não copiei o package lock, mas eu poderia colocar aqui um asterisco e também copiar o package lock. O package lock mantém as versões, os links de download, facilita ali a instalação da nossa aplicação. Executo o npm install para ele ler o package JSON e o package lock e instalar essas dependências. Copio o restante dos meus arquivos para dentro do container, exponho esse container em alguma porta e executo um comando de inicialização desse container. Esse é o processo de criação de um Dockerfile. Com o nosso Dockerfile pronto, basta agora eu realizar um build desse Dockerfile para que ele se transforme em uma imagem. Com a imagem pronta, eu vou transformá-la em um container em execução. Basta então eu vir até o meu terminal, dei um ls aqui, eu estou na raiz do meu projeto, então vou entrar dentro da pasta front-end e vou ver que eu tenho o meu Dockerfile aqui. Legal. Então, eu vou falar assim, ó, Docker, eu quero realizar um build. Esse build, essa imagem, ela deve receber um nome. Então, eu vou passar a flag de "-t". E o nome dessa imagem vai ser Marioto/frontend. Foi o nome que nós definimos lá no nosso Scaledraw. E como último parâmetro aqui do build, ele precisa informar onde é que está o nosso arquivo de Dockerfile. Como o arquivo de Dockerfile está na pasta front-end, eu já estou na pasta front-end, posso simplesmente passar um ponto falando que eu já estou dentro dessa pasta e que o Dockerfile se encontra nesse local aqui. Vou dar um Enter e ele vai começar o processo de build desse Dockerfile. Vai demorar alguns segundos, então bora usar a magia de edição. Bom, finalizou o processo, demorou cerca de 1 minuto e 14 para realizar esse build. Confesso que foi bastante demorado, mas beleza. O build foi finalizado, ele criou a minha imagem e eu posso conferir isso. Como é que eu faço para conferir as minhas imagens? Eu posso realizar um Docker Images e ele vai me listar todas as minhas imagens. Então, eu tenho agora uma imagem Marioto/frontend, ele não tem nenhuma tag de versão, ele tem um ID e o tempo que ele foi criado e o espaço que ele está ocupando na minha máquina. Então, beleza, essa minha aplicação está pronta, meu Dockerfile foi buildado, minha imagem está pronta e eu posso simplesmente executar um container a partir dessa imagem. Para eu executar um container com essa imagem, basta eu fazer docker run. Posso colocar um nome, -name, frontend, e falar qual é a imagem que eu quero executar. No caso, é a imagem Marioto/frontend. Vou colocar aqui uma flagzinha de "-d" para ele executar em segundo plano. Vou executar, ele vai me retornar um container, né, um ID do container em execução. E quando ele retorna esse ID, normalmente é porque está tudo certo. Normalmente deu tudo certo no nosso processo. Como é que eu posso conferir? Eu posso dar um docker ps e ele vai me mostrar quais os containers em execução atualmente. Então, eu tenho aqui o meu container 9b0, que está executando uma imagem Marioto Frontend. Ele foi criado há 18 segundos, está up e está aqui em execução na porta 3000 TCP. E esse é o nome do meu container. Então, aparentemente deu tudo certo, o meu container está disponível, eu posso continuar trabalhando nele aqui. Agora que o nosso Dockerfile do front-end já está pronto, a imagem já foi buildada e o container já está em execução, vamos seguir exatamente o mesmo passo a passo para gerar o nosso container do back-end. Então, dentro do meu diretório do back-end, eu vou criar um arquivo chamado de Dockerfile. Esse arquivo de Dockerfile, por sua vez, deve ser gerado a partir de uma imagem base já existente. Então, vamos usar mais uma vez Node na versão 18. Alpine. Vamos criar um workdir. Dessa vez o workdir vai se chamar app/backend
eu preciso de alguns arquivos aqui. Na verdade, eu preciso de um arquivo especificamente, que é o meu package.json, para dentro do meu diretório do Workdir, né, back-end que eu criei aqui. Vamos chamar só de back para ficar parecido com o do front, né? App back. Copio o package.json lá para dentro do meu container, do diretório dentro do meu container, e peço para o Docker executar o comando de npm install. Esse npm install vai instalar todas as dependências necessárias para o meu back-end funcionar. Por fim, eu posso realizar o copy de todos os meus outros diretórios, né, que existem aqui dentro. No caso, é o database e o meu index.js. Vou expor esse meu container na porta 3333 e, por fim, eu vou executar o comando de npm start para o meu container ficar up. E esse aqui é o nosso Dockerfile do back-end. Com o Dockerfile configurado, podemos então gerar nossa imagem. Então, Docker, eu quero realizar um build de uma imagem que eu vou chamar de Marioto/backend. E o diretório dela está aqui nessa raiz. Só que antes de fazer isso, deixa eu confirmar onde é que eu estou. Então, ls, estou na raiz do projeto, vou mudar para dentro da pasta backend. E agora sim, Docker, quero realizar um build com a tag, né, com o nome de Marioto/backend, e o Dockerfile está na raiz desse diretório. Vou executar, vai demorar um pouquinho, ele vai gerar esse build, e esse build, por sua vez, vai criar para a gente uma imagem. Voltamos. Então, se eu der um Docker Images, agora então eu tenho aqui, só gerar de novo, Docker Images backend está gerada a minha imagem 11 segundos atrás. Então, eu posso executar o meu container. Docker, executa para mim um container chamado de backend a partir de uma imagem chamada de Marioto/backend. Ele vai executar, vai me retornar aquela hash, e se eu der um docker ps, ele vai me mostrar aqui que o container do backend já está em execução. Com isso, temos os dois primeiros containers já funcionando. Por fim, eu preciso somente subir o meu container com o meu MySQL. Aqui vai um ponto de atenção. Não é nem um ponto de atenção, mas é algo que precisamos parar para pensar. Esse meu container que vai ter o banco de dados, eu vou ter algum tipo de alteração muito específica para esse banco de dados? Se não, eu não preciso criar um Dockerfile para subir um container para esse MySQL. Eu posso aproveitar a imagem do MySQL, né, do MySQL que já existe lá no Docker Hub, baixar ele para minha máquina e trabalhar em cima dele. E é isso que eu vou fazer. Por conta disso, eu não preciso de um Dockerfile. Então, como é que fica o processo lá do Docker? Como eu não vou precisar de um Dockerfile, basicamente a minha imagem ela deve vir então do meu Docker Hub Registry. No caso, como essa imagem já existe, basta eu baixar ela para minha máquina. A partir do momento que eu tenho ela dentro da minha máquina, eu posso executar um container baseado nessa imagem. E é justamente isso que nós iremos fazer. Como que fica o processo? Fala assim, ó, Docker, eu quero executar um container. Esse container vai se chamar DB. O banco de dados MySQL, ele precisa de algumas informações extras aqui, como por exemplo, para eu subir um servidor, uma instância do servidor MySQL, eu tenho que passar para ele uma senha para o usuário root e basicamente qual é a versão da imagem e coisa e tal. Então, o que eu faço? Eu quero executar, então, um container chamado de DB e eu vou passar a flag de "-z" para dizer que eu estou passando uma variável de ambiente. Qual é a variável de ambiente? MySQL, _root, _password, e aqui eu passo o valor da minha senha. No caso, eu gosto de usar a senha password. E aí eu colocaria "-d" e a imagem que eu quero utilizar, que é o MySQL na versão 8. Porém, como eu estou trabalhando no Mac, e aqui eu estou usando um chip M1, eu preciso passar uma flag de "-platform e falar que é um Linux barra, na verdade é Linux barra AMD 64. AMD 64. Essa flag aqui basicamente é para o MySQL entender o chip da Apple e conseguir executar, senão não funciona, mas isso é somente para o chip M1. Beleza, vou executar, ele vai me devolver aqui uma hash, quer dizer então que esse container já está em execução. Só para eu validar, vou dar um docker ps e ele me retorna então o back-end, o front-end e o nosso banco de dados também em execução. Dessa forma eu tenho os meus 3 containers prontos e agora sim eu posso testar e ver se realmente está funcionando. Chegou a hora de testarmos se a aplicação está funcionando como deveria. Eu sei que o React executa dentro da porta 3000. Então, localhost 3000, eu deveria ter acesso a esse front-end, mas isso não acontece.
Localhost 3333, que é onde a minha API está em execução, também deveria me retornar alguma coisa, e isso não está acontecendo. Se a gente conferir os nossos containers, eles ainda estão em execução. Mas por que isso acontece? Por que eu não consigo acessar esses caras aqui? E como eu expliquei no outro vídeo, o Docker trabalha de forma isolada dentro da nossa máquina. Então imagine que eu tenho aqui o meu sistema em execução, com meus aplicativos em execução aqui também. Por exemplo, eu tenho aqui uma instância do meu terminal, eu tenho aqui o meu Google Chrome, entre qualquer outra aplicação disponível. O Docker, ele está em um contexto isolado. Então, se eu tento, de alguma forma, acessar qualquer um desses containers, eu não consigo ter acesso a eles. Ou seja, apesar dos meus 3 containers estarem em execução, eu não consigo acessar eles diretamente. Eu preciso criar um bind, ou fazer uma ponte entre a minha máquina e esse container. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer o seguinte. Pense só. Cada quadradinho desse em branco representa uma porta da minha máquina, uma porta que está em execução, no caso do meu macOS. Então, eu tenho por padrão a porta 22 executando o SSH, a porta 80 o HTTP, a 53 o DNS e assim por diante. Nós sabemos que, dentro do Docker, configuramos o back-end para rodar na porta 3333. Então, vou pintar de laranja aqui. Eu coloquei o front-end para rodar na porta 3000. Beleza, porta 3000. E coloquei o database para rodar na porta, não sei. A porta padrão do banco de dados MySQL é a 3306. Então, ele está rodando na porta 3306. Como é que eu sei disso? Porta padrão do MySQL, 3306. Beleza. Além disso, eu preciso falar o seguinte. Esses meus containers, dentro do contexto do Docker, estão executando nessas portas. Mas na minha máquina, não tem nada sendo executado na porta 3000. Não tem nada sendo executado na minha porta 3333. E também não tem nada em execução na porta 3306. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Quando eu for subir o meu container, quando esse container for passar do estado da imagem para build, eu preciso informar que eu quero criar uma ponte entre a porta do meu computador, e um container que está em execução dentro do Docker. Como que eu vou fazer isso? Bem simples. Toda vez que eu quiser fazer um bind entre container e minha máquina, eu vou passar uma flag de "-p" minúsculo. E vou falar assim para ele, olha, do meu lado, do lado da minha máquina, eu quero fazer um binding da porta 3000. Dois pontos. Do outro lado, do lado do container, eu quero ligar com a porta 3000. Eu quero que na minha máquina, do meu lado, a porta 8765 esteja ligada com a porta 1990. Não importa o número aqui, desde que a porta exista e esteja disponível. O lado esquerdo é porta da minha máquina. Dois pontos é a separação, porta do container. Esse aqui é o padrão que nós devemos seguir quando utilizado o P minúsculo, ou seja, definindo uma porta para a execução desse container. Nesse caso, então, eu quero o quê? Que a porta 3000 da minha máquina esteja bindada, esteja com uma ponte, com uma ligação com a porta 3333 do meu container. Isso vai dar um conflito, né? Porque a porta 3000 eu quero executar o back-end. Desculpa, a porta 3000 eu quero executar o front-end. Se eu coloco a porta 3000 da minha máquina para fazer um bind com a porta 3333, vai estar errado. Então, eu vou inverter a lógica. Ó. Eu quero que a porta 3333 da minha máquina esteja ligada com a porta 3333 do back-end. Beleza. Da mesma forma que eu vou fazer, só trocar isso aqui, ó, 3333, aqui é 3000 e aqui é 3306. A porta 3000, eu quero ligar com a porta 3000 lá do front-end. Pinta aqui de roxinho. Então, eu faço um "-p", 3000 com 3000. E faço a mesma coisa para o nosso banco de dados. Só que, como os meus containers já estão em execução, eu não consigo alterar esse tempo de execução. Eu preciso fazer tudo de novo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Docker stop EE8, que é o nome do meu container,
71 e F8D. São os IDs desses 3 containers aqui, né? O início dos IDs. Vou dar um stop nos 3. Todos pararam. E vou tentar subir eles novamente. Então, ó, docker ps, não tenho nenhum container em execução. E vamos de novo, ó, docker run, --name, backend, e utilizando a mesma imagem. E aí, aqui que está o tchan do Docker, né? Eu não preciso criar de novo aquela imagem, fazer o processo de build, nada disso. A imagem já está pronta. É só eu subir um container novo. Só que agora eu vou passar a flag de "-p". E eu quero falar que a porta 3333 da minha máquina está ligada com a porta 3333 do back-end. Executei, e aí vai dar conflito. Ele vai falar que, poxa, já tem um container em execução, já tem um container sendo executado. Então vamos lá, docker ps, não tem nenhum container. Mas se eu der docker ps -a, os meus containers ainda estão criados. Então, ó, docker container prune, para apagar todos os containers que eu tenho, y apagados. Docker run, --name, backend, desatachado, -p, 333333, e a imagem Marioto backend. Vou executar, executou, beleza. Docker run, --name, frontend, -d, passa a flag de -p, -p, 3000 da minha máquina, ligado com a 3000 do meu container. Executo, container up, e por fim, docker run, -db, -e MySQL root password, a senha do meu usuário root, -platform, que eu estou usando Mac M1, -d, -p, 3306 da minha máquina, com 3306 do container. Executo, container executado, docker ps, e de novo os 3 containers estão em execução. Só que agora eu tenho esses bytes acontecendo aqui, ó. Então eu consigo ver no meu ports qual é o byte que está sendo realizado. Agora, se eu entrar em localhost 3000, está aqui minha aplicação e ela está em execução. Só que ele está reclamando que o banco de dados está vazio. Se eu entrar no meu localhost 3333, minha API também está conectada, está funcionando. Só que ele está reclamando que não está conseguindo se conectar ao banco de dados. Bom, aqui eu estava com um problema que a senha estava incorreta. Então, eu tinha configurado minha conexão com o banco com a senha 123456, mas na verdade a senha foi definida como password. Mas mesmo assim, consertando a senha, eu ainda não consigo me conectar com o banco de dados. E o front-end também não consegue trazer essas informações do back-end falando que o banco de dados está vazio. Se a gente inspecionar aqui nosso console, né, o retorno, ele está reclamando que o servidor está respondendo com erro 500. Ou seja, o front-end não está conseguindo se conectar com o back-end. E o back-end também não está conseguindo se conectar com o banco de dados. O que está acontecendo aqui? Bom, da mesma forma que eu expliquei, a minha aplicação, né, o meu computador, ele está isolando o Docker aqui. Ou seja, o Docker não conhece nada que está fora dele, e quem está fora dele também não conhece nada. A não ser que seja criado esse bind de ports. Aí eu consigo acessar a minha máquina um container específico. Só que tem um outro contexto isolado também, que acontece o seguinte. Os containers que estão em execução dentro do Docker também trabalham de forma isolada. Ou seja, o container do back-end não conhece o container do front-end. E o do front-end não conhece o DB, e o DB também não conhece nenhum dos dois. O que eu tenho que fazer para solucionar esse problema? Para que um consiga encontrar o outro ali dentro do Docker? Eu preciso criar um conceito chamado de network. Eu preciso criar uma rede. Uma rede mesmo, interna do Docker, onde os 3 estejam presentes para que um conheça e consiga se comunicar com o outro. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Bom, posso fazer o seguinte. Docker, eu quero criar uma rede. Opa, ao contrário. Docker, quero trabalhar com redes. No caso, eu quero criar uma rede. Essa rede vai seguir o padrão Bridget. Existem 3 padrões e vocês podem pesquisar sobre cada um deles, e esse aqui é o mais convencional. Vou chamar essa rede de Docker Video. YT. Docker Video YouTube. Enter. Rede criada. Após a rede estar criada, eu preciso adicionar cada um dos meus containers para dentro dessa rede. Então, veja só. Docker, quero trabalhar com redes e eu quero conectar uma rede. Na verdade, eu quero conectar um container dentro de uma rede. Então, eu quero conectar na rede Docker Video YouTube o meu container do back-end. Beleza? Container adicionado. Quero também adicionar o container do front-end. Beleza? Container adicionado.
e quero também adicionar o container do banco de dados. Então, back-end, front-end e banco de dados conectados a essa rede Docker Video YouTube, os meus 3 containers conseguem se conversar, os 3 se conhecem e conseguem conversar um com o outro. Dito isso, posso vir então no meu front-end, atualizar a página, e aí ele já vai me retornar aqui que o servidor ainda encontrou um erro 500, não conseguiu se comunicar. Meu back-end ainda não conseguiu se conectar, mas o erro mudou. E se o erro mudou, quer dizer que progredimos. Agora ele falou o seguinte: olha só, eu não encontrei um banco de dados chamado de tecnologia. O que aconteceu? Quando eu subo um container MySQL, eu subo um servidor MySQL vazio. E o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar esse banco de dados de alguma forma, e eu tenho uma extensão aqui, que eu já estou conectado a esse banco de dados, e eu preciso simplesmente executar a query, né, escrever o meu banco de dados propriamente dito aqui, para que ele seja populado. Então, ó, vou criar o banco, executar, vai dar tudo certo. Agora o banco existe, ele está populado, posso confirmar aqui, ó, banco tecnologia existente, tenho 5 dados aqui dentro, e se eu atualizar a minha API, ele vai me trazer essas informações, e se eu atualizar o front-end, ele também vai me trazer essas informações. Então agora, o front-end consegue se comunicar com o back-end se comunica com o banco de dados, o banco de dados devolve essa resposta, e assim a minha página é populada. E dessa forma, nós conseguimos criar um Dockerfile, criar uma imagem, executar um container, criar uma rede, colocar os 3 containers dentro da rede e fazer com que as 3 aplicações se conversem. Ufa, que trabalheira! Esse foi o processo criando a nossa imagem, o container, tudo, né, a nossa rede de forma manual. Agora, veja como o Docker Compose facilita a nossa vida e automatiza todo esse trabalho. Todo esse tempo que nós gastamos vai ser, ó, dessa forma, solucionado. O que é o Docker Compose? Qual a ideia do Docker Compose? Basicamente, o Compose vai gerenciar N containers ao mesmo tempo. Então, ao invés de eu ter que subir o meu container do back-end, subir o meu container do front-end, o meu container do banco de dados, eu posso usar o Compose para subir os 3 ao mesmo tempo. E se eu ainda não tiver uma imagem pronta, eu também posso usar o Compose para gerar o build dessa imagem e ao mesmo tempo subir aquele container. Todo o processo de criar uma rede, de fazer um mapeamento das portas, tudo isso pode ser feito utilizando o Docker Compose. Bom, o Docker Compose é criado, então, na raiz do meu projeto, onde eu vou subir todos os meus containers e aplicações. Então, Docker Compose.yaml. Esse é o arquivo do Docker Compose. E aqui dentro a gente vai construir cada um dos nossos containers. Dentro do Compose, cada container é chamado de serviço. Então, eu posso criar um services. E cada service aqui, ou seja, cada um desses carinhas que eu for criando aqui será um container. Um ponto de atenção para o Docker Compose é que eu preciso seguir uma indentação correta. Caso a indentação esteja incorreta, o meu Compose ele não vai funcionar, ele não vai subir nenhum tipo de container e vai dar problema. Uma outra coisa que eu esqueci é que eu preciso especificar qual é a versão que eu vou utilizar. Então, no caso, eu vou usar a versão 3. O primeiro serviço que eu vou criar vai ser o serviço do back-end. Então, o meu container back-end. Como vocês sabem, o back-end ele precisa seguir aquele passo a passo, que é o seguinte: eu tenho um Dockerfile, eu faço um build de uma imagem e essa imagem precisa executar um container. Para o meu serviço do back-end, para o meu container do back-end, eu vou falar que ele vai realizar um build. E aqui eu preciso informar onde está o meu arquivo Dockerfile. Meu arquivo Dockerfile está dentro do diretório back-end, então é só eu passar que está dentro de back-end. Além de fazer o build, eu preciso também expor a porta, né? Eu tenho que falar que o meu back-end vai estar sendo executado na porta 3333. Então eu posso chamar aqui ports e falar assim, ó, a porta 3333 da minha máquina estará bindada com a porta 3333 deste container aqui. Uma coisa que eu posso fazer também é dar um nome para esse container. E aqui entendam a diferença entre nome do serviço e nome do container. Eu posso falar o seguinte, eu vou ter um container name e esse vai se chamar API, por exemplo. Vai ser o nome aqui do meu container. E com isso daqui, eu já tenho o meu container do back-end pronto. Ele vai gerar o build, vai gerar a imagem aqui dentro do meu back-end, vai criar uma porta 3333 e vai nomear esse container de API. Legal. Com isso, então, eu vou criar o meu front-end, o meu serviço front-end. O meu front-end também vai ser necessário realizar um build
de um Dockerfile que está dentro da pasta front-end. Eu vou ter também um bind de portas na porta 3000 com a porta 3000 e um container name de front-end. Na verdade, eu vou chamar de web para a gente diferenciar esses caras aqui. Por fim, eu vou precisar do meu database, do meu MySQL. E aqui a gente tem algumas coisas a mais, né? Na verdade, poucas coisas a mais. Ao invés de eu realizar um build, eu não tenho um Dockerfile para o meu database. Então, eu vou trabalhar com uma imagem direta. E aí, a gente passa exatamente o mesmo nome que utilizamos para subir o container, o nome da imagem que está lá no Docker Hub. Então, eu vou usar o MySQL na versão 8. Eu preciso passar as environments. Então, da mesma forma que eu passei aquele "-z" com MySQL _ root password, passando aqui o valor de password, eu também preciso informar esse cara aqui. E por fim, eu tenho que fazer o mapeamento das portas. Então, a porta 3306 da minha máquina estará bindada com a porta 3306 do meu container. A última coisa é a seguinte. Lembra que eu precisei subir o meu container do back-end, acessar o servidor do MySQL e popular manualmente o meu banco de dados? Com o Compose, eu posso fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma espécie de volume. E esse volume vai fazer o seguinte, ó. Ele vai entrar dentro do diretório do back-end. Então, vamos lá. Dentro do diretório de back-end, vai acessar a pasta database. E dentro da database, ele vai acessar MySQL Seeder. Então, tem um diretório chamado MySQL Seeder. Dentro desse diretório, existe um arquivo chamado languages.sql, que é a criação do meu banco de dados. E dentro do meu container, existe um local onde ele tem um entry point do meu banco de dados. E ele executa, ele faz um dump de arquivos MySQL. Então, eu passo esse cara lá para dentro, eu vou criar, né? Eu vou colocar esse meu arquivo SQL dentro dessa pasta do diretório. E quando o container do banco subir, ele já vai popular o banco de dados com essas informações que eu estou passando aqui. Então, não será necessário que eu acesse o banco e popule de forma manual. Vamos dar um Ctrl S e vamos ver se vai funcionar. Então, olha lá. Eu ainda tenho os meus containers em execução, que eu criei manualmente. Então, eu preciso parar eles, porque senão vai dar conflito nas portas. Então, Docker Stop 89E, 1E4 e CB4. Só para eles não será necessário. Eu preciso remover. Então, eu vou dar um Docker Container Prune para apagar todos os containers. E beleza. Docker PS-A. Não tenho nenhum container mais. E como é que eu executo o Compose? Como é que eu falo para o Compose subir todos os meus containers? Docker, Compose, up. E aí eu posso ou não passar a flag de "-d". A flag de "-d" é para ele liberar o meu terminal e eu não ver nenhum tipo de log. Nesse caso, eu quero ver os meus logs. E além disso, o meu Compose ele precisa realizar 2 builds. Tanto o build do back-end quanto o build do front-end. Por conta disso, eu passo a flag de "-build". E ele vai gerar essas imagens para mim. Então, vamos executar e vamos aguardar. Compose up. Então, basicamente, eu executei o Compose up "-build e ele começou a realizar o build, então, desse meu Compose. Ele realiza o passo a passo dos dois Dockerfiles, no caso do front-end e do back-end. E, por fim, ele começa a subir cada um dos meus containers. Então, ele sobe um container para o meu Node, para a minha API. Sobe também um container aqui para o meu React, para o meu front-end. E, por fim, sobe aqui um container para o meu banco de dados. Então, eu posso vir aqui, dar um Docker PS-A, e ele vai me mostrar os meus 3 containers em execução, cada um deles com os binds na porta respectiva. Podemos, então, verificar se está tudo funcionando, acessando o localhost 3000, e tá lá, tem minhas linguagens de programação, cada uma delas que está populada lá no meu banco de dados. Se eu acessar a minha API, ela também vai me devolver essa mesma lista. E o meu banco de dados ele está up, também posso acessar ele aqui pela minha extensão do VS Code e olhar aqui a minha tabela de linguagens. Então, tudo certo, tudo funcionando. E vejam só que legal, em nenhum momento eu precisei falar pro Docker que deveria ser criada uma rede para esses containers se conhecerem, como eu fiz de forma manual. Mas no momento que eu subo meu Compose, a primeira coisa que ele faz, ou uma das primeiras coisas que ele faz, é justamente criar a rede. Então, se olharmos aqui um pouquinho abaixo, ó, ele avisa que criou uma rede chamada Docker2, que é o nome do meu diretório, default, né? Deu um nome default aqui para nossa rede e cada um desses containers, então, é adicionado dentro dessa rede. Então, de forma automática, o Docker Compose já cria uma rede e adiciona todos os containers desse Compose
para dentro dela, porque normalmente esses containers eles irão se comunicar entre si. E o Docker Compose facilitou muito a nossa vida, né? Todo o processo de realizar o build manual, subir o container manual, passar cada uma das flags manual e depois fazer elas serem adicionadas dentro de uma rede é um processo trabalhoso. Então o Compose ele vem para facilitar a nossa vida e adiantar todo o processo. O Compose vai servir tanto aqui enquanto estamos em desenvolvimento, quanto para subir essa aplicação ou essas aplicações para um ambiente de produção, por exemplo. E tá aí a grande facilidade que o Docker traz para a nossa vida. Então, comece a pensar onde o Docker pode ser útil na sua vida. Imagine que você vai participar de um processo seletivo e vai enviar o seu projeto para uma pessoa avaliadora verificar, né, analisar o seu projeto. Ao invés dela ter que instalar as bibliotecas necessárias, subir uma versão específica, dar o npm start numa aplicação, dar o npm start na outra, subir um banco, popular o banco, etc. Você manda para ela o seu projeto já com o Docker Compose configurado, ela basicamente tem que só subir todos os containers utilizando o Docker Compose e está pronto, ela consegue testar a sua aplicação. Então, facilita muito em todos os aspectos, tanto enquanto você está participando de um processo seletivo, até o momento que você está colocando o seu projeto em produção, ou até mesmo escalando o seu projeto, tendo ali que multiplicar os seus containers, utilizar um load balancer, entre coisas desse tipo. Então, o Docker veio e facilitou a nossa vida e obrigado, Docker. E por hoje é só, pessoal. Espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curte o vídeo, compartilha, se inscreva e até a próxima. Valeu!